Então, dipolo elétrico, ele é o campo um sistema de duas partículas de cargas opostas separadas por uma distância. Tá? Então, uma carga a menos e uma carga a mais, né? Como está aqui mostrando, uma carga a menos, uma carga a mais, elas são separadas por uma distância. Essa reta que une as duas cargas é chamada de eixo, né? Eixo do dipolo. Tá? Eixo do dipolo. Né? Okay? Agora, ele também na verdade, um objeto tridimensional. Tá? Então, vocês devem imaginar que é um corte bidimensional, mas, a rigor, vocês devem imaginar girar a figura em relação ao eixo vertical. Tá? Aí vai dar uma figura tridimensional que tem aqui a gente chama de lóbulos, tá? Tem uns elipsoides gordinhos aqui no meio e tem essas figuras aqui, tá? Ou seja, ele tem simetria 360 graus em relação a esse eixo aqui, tá? Vocês podem girar, tá? Não é muito fácil girar isso não, mas... Né? Mas agora esse dispositivo ele é extremamente importante, uma série de aplicações, tanto em teoria eletromagnética, por exemplo, de ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, radiofrequência, quanto, por exemplo, em dispositivos atômicos, tá? Física atômica. Na verdade, praticamente qualquer tipo de átomo ou molécula, quando eles estão juntos, na verdade, átomos não, mas moléculas, eles formam algum tipo de dipolo, tá? Inclusive a molécula da água, tá? Vocês vão ver mais adiante. A molécula da água, não está na outra parte, a disposição dos hidrogênios e do oxigênio é tal que fica mais carga negativa para um extremo e mais carga positiva para o outro extremo. Então, a molécula, ela satisfaz esse tipo de geometria. Inclusive, depois vocês vão ver, o dipolo pode se orientar, né, num outro campo aplicado a eles, um campo externo. Ele pega e gira aqui. Tá? Esse efeito de girar, ele é importante, por exemplo, na fabricação de capacitores e baterias, como essa de celular que vocês têm. Tá? É isso que vai acumular energia. Tá? A posição do dipolo em relação ao campo produz energia potencial, armazena energia potencial elétrica. Essa energia potencial é que vai ser responsável pela energia da bateria. Tá? Agora, claro, hoje as baterias têm outros princípios um pouco mais sofisticados, mas a bateria básica, chamada capacitiva, tem uma capacidade de carga um pouco mais precária. Ele é feito basicamente pelo alinhamento aqui de dipolo, tá? do material que a gente chama de dielétrico. Tá? E agora, isso também é um modelo para antena de comunicação, essas que vocês hoje em dia dependem totalmente dela, do celular, né? Então, se colocar no lugar dessa carga positiva, por exemplo, um pedaço de metal e embaixo outro pedaço de metal, ou ligar para a Terra e colocar aqui, trazer um sinal alternado de alta frequência e ligar um polo num pedaço de metal, outro polo no outro pedaço, entre os dois metais vai aparecer esses campos aqui complicados. Né? E depois vocês vão ver mais adiante, lá no finalzinho, que quando esses campos oscilam no tempo, essas linhas de campo elas vão se propagando pelo espaço, assim, ó. Elas vão andando pelo espaço com a velocidade da luz. Tá? Aí isso forma o que a gente chama de onda eletromagnética. Então, essa onda eletromagnética que é responsável por todo tipo de comunicação que existe hoje em dia. Vocês usam em celular, ou satélite, televisão, qualquer coisa. Então, aqui ele funciona como transmissor de ondas eletromagnéticas. Agora, se vocês colocarem o mesmo dispositivo semelhante do lado de lá, ou seja, uma antena de recepção, um pedaço de metal para cima, um pedaço de metal para baixo, separado, né? A mesma oscilação que foi produzida aqui no transmissor vai ser produzida nos pedaços de metal que vão ser antena de recepção. Tá? Depois, com a eletrônica apropriada, vocês recuperam o sinal, esse sinal alternado aqui, que produziu o campo. Tá? Então, você veja que é uma aplicação extremamente importante. Mais tarde a gente vai voltar a ela. Agora, aqui no caso, tem o cálculo do campo básico, tá? do dipolo. Tá? Então, o campo básico ele vai ser calculado de uma forma muito restrita, porque é muito difícil calcular esse termo geral. Tá? Termo geral, tá? Então, a geometria do campo
para cálculo vai ser essa de cá. Figura 22,9. Você vai considerar somente o eixo Z, tá? Esse eixo aqui, o eixo Z, e vai calcular o campo num ponto P, Pzão, que ele vai estar uma distância em relação ao centro do campo, o centro do dipolo, vai ser considerada a origem do sistema, tá? Sistema de coordenadas, Z igual a zero. Tá? Então, a distância Z igual a zero é do centro, né, até o ponto P. Tá? E, então, a carga Q+, vai ter uma distância R+, tá? Que é um pouco menor, que vai ser Z menos metade do Dzinho, D sobre 2. E o R- vai ter uma distância um pouco maior, tá? Vai ser Zzinho mais essa metade aqui, ó, D sobre 2. Tá? E a gente vê pela geometria, já de imediato pode-se saber que o campo líquido, o campo resultante, vai estar na direção de Z positivo, porque a carga mais está mais próxima desse ponto do que a carga menos. De modo que o campo da carga mais é um pouco maior em módulo do que o campo da carga menos. Tá? Então, a gente já sabe que o campo resultante ele vai ser algum valor por aqui assim, né? Na direção de Z positivo. Tá? Agora, o cálculo aqui é um cálculo direto. Tá? Tem os campos da carga mais e os campos da carga menos. Tá? E é só a parte algébrica que a gente já sabe. Ó. Esse aqui é maior do que esse, o mais é maior que o menor, então basta diminuir os módulos, tá? Os valores algébricos. Aqui, então, aqui os módulos de cada carga. Tá? Aqui é o módulo da carga mais, aqui é o módulo da carga menos, basta diminuir. Tá? E, então, diminuindo e fazendo esse arranjo aqui, colocando em evidência esses termos comuns, termo comum, se fica com esse parênteses. Agora, esse parênteses, vocês podem fazer o MMC aqui e colocar o termo da direita para cima, o termo da esquerda para baixo, e calcular esse quadrado, tá? E cancelar o que é comum. Aí sobra isso aqui. Ó, tá? Aqui continua o mesmo. Sobra aqui em cima 2D sobre Z e embaixo o denominador. E ainda colocando parte comum na frente, fica isso aqui, ó, Q 2πy0z3, e aqui fica D sobre esse termo de correção. Agora, uma coisa aqui importante, vocês podem observar de imediato, o campo do o módulo do campo do dipolo, ele cai muito mais rapidamente do que uma carga pontual. Tá? Vocês lembram que uma carga pontual cai com R2, no caso aqui cairia com Z ao quadrado. O dipolo cai com Z ao cubo. Tá? Então, significa que logo que vocês se afastam do dipolo, pelo eixo, vocês vão tendo rapidamente uma diminuição desse valor do campo. Tá? Muito mais rápido do que seria de uma carga pura, uma carga isolada. Tá? Agora, a razão para isso é muito simples. Né? Se vocês olharem, por exemplo, aqui no eixo X, né, vocês vão ver que, em perspectiva, quanto mais longe vocês estiverem, vocês vão ver ó, a carga mais próxima da carga menos. Né? Então, significa que quanto mais distante se tiver, maior vai ser o efeito de superposição das duas. E quando as duas se superpuserem, a carga líquida se torna nula, zero. Né? Então, para distâncias grandes, o sistema vai se comportar como se não tivesse carga nenhuma, como se carga zero. E aí o campo, né, cai rapidamente. Então, essa é a razão de o campo cair muito rápido. E para distâncias, então, grandes, para distâncias assim, que sejam grandes, essa razão entre a distância entre as cargas e a distância até o centro de observação se torna muito pequena. Tá? Então, esse segundo termo aqui passa a se tornar desprezível. Tá?
Então, na prática, aqui a fórmula que se usa para dipolo é aqui, ó, a distâncias razoáveis, né? Várias vezes a distância entre uma carga e outra, o dipolo, né? Ele pode ser calculado por essa fórmula aqui. Tá? E, mais ainda especificamente, esse produto Q vezes D, ele é chamado, ó, de Pzinho, é o módulo do dipolo. Tá? A letra P aqui, agora vocês devem tomar cuidado para não confundir com o momento linear, que é a mesma letra. O Pzinho é um vetor que ele é chamado de momento de dipolo elétrico. Tá? E o módulo dele, ó, é QD, tá? PQD, parece paraquedista aqui. PQD. Tá? Então, o dipolo é representado, em termos vetoriais, por o módulo desse vetor. Tá? Aí pode-se mostrar, aqui não sei se aqui está, não, aqui não está. Olha, pode-se mostrar um cálculo de eletrodinâmica muito mais complicado, e essa fórmula vale em geral, tá? Vale para qualquer ponto, não só no eixo Z, como vale para um ponto qualquer aqui, tá? Só que esse cálculo é um cálculo feito com um cálculo vetorial mais avançado, ele é muito mais complicado, tá? É um ponto qualquer do espaço, então pode-se mostrar que o vetor, ele segue, tá? Aqui, ele depende de um produto vetorial da distância e do momento de dipolo, tá? Então, esse é um cálculo que está fora do nível do curso. Mas, então, de modo geral aqui, ó, você pode utilizar essa fórmula aqui. Tá? O campo elétrico do dipolo depende aqui do momento de dipolo e do cubo da distância, tá? Então, ele cai muito mais rápido do que cairia o campo de uma carga isolada, o campo de uma carga pontual. Então, é o que ele comenta aqui, tá? Então, se pode dizer, então isso aqui já vem da generalização, que não só para o eixo Z, mas para uma distância qualquer, R, o campo tem a mesma forma, tá? Essa forma aqui. Vocês podem substituir Z por R, que a fórmula continua correta. Tá? E essa razão, então, como eu já comentei, dele diminuir rapidamente em relação à carga comum, à carga isolada, é porque as cargas, para uma distância razoável, elas quase se cancelam. Tá? Então, elas se cancelam rapidamente e a força desaparece. Tá? Então, essa força aqui, inclusive, ela é responsável também, me ocorre agora, por uma ligação entre moléculas, né? Com uma força muito fraquinha chamada Van der Waals. Tá? Então, as forças de Van der Waals, elas são forças entre moléculas que são moléculas neutras, mas a molécula não tem a distribuição de cargas esférica. A molécula tem a distribuição de cargas, em geral, parecendo um charuto. Né? Então, ela tem um lado mais positivo do que o outro. Né? Então, se duas moléculas têm esse tipo de propriedade, elas passam a se atrair com a força dipolar. E, eventualmente, essa atração faz com que elas formem outros compostos, né? Ligados por a força desse tipo. Né? E essa seria, no caso da ligação química, a força chamada de Van der Waals, tá? Que é uma força dipolar. Bom, agora tem uma série de aplicações aqui. Vou ver aqui mais adiante. Ó, então, eu vou mostrar só isso aqui. Tá ok? Então, esse é o primeiro dispositivo complexo, né? É feito de várias cargas juntas, e vocês estão tendo contato. É o dipolo elétrico, um dispositivo extremamente importante. Ele serve como modelo para vários problemas concretos que existem na física, tanto macroscópica quanto microscópica. Tá? Agora, em particular, uma aplicação interessante aqui que eu coloquei mais como curiosidade é isso aqui que o livro destaca, tá? Com os dipolos elétricos e sprites. Né? Sprites, eles são clarões, né? Imensos clarões, né? Que são vistos no céu, mas só acima de grandes tempestades
e acima das nuvens, tá? Então, eles são vistos lá numa camada muito alta, e só mesmo os aviões e naves, né, espaciais conseguem ver, né? Eles estão em camadas acima de 10 mil metros, então de 10 a 40 mil metros de altitude, né? Tá bem acima das nuvens. Então, agora, esse Spratt, ele já foi observado a partir de uns 100 anos para cá, logo que começaram os voos de avião, e mesmo de balão, né? Eles foram observados, mas nunca ninguém conseguiu entender completamente o fenômeno, né? Mas aí se faz o modelo aqui, ó, de que ele ocorre com essa situação aqui, ó. Quando a nuvem se carrega muito positivamente em relação à Terra, né? As nuvens se carregam porque elas, é, elas, elas se movem dentro do campo magnético da Terra, e depois vocês vão ver mais adiante, quando qualquer objeto se move no campo magnético com uma certa velocidade, através de um meio, ele se eletriza, tá? Então, normalmente, ele ou perde elétrons ou ganha, né? No caso aqui, perde, né? Aí ele fica, em geral, positivo ou negativo. Nesse caso aqui, ele ficaria, por exemplo, ele estaria neutro, né? Mas a Terra acaba transferindo carga para ele, né? E a nuvem, então, a camada lá do alto, ela absorve a carga e fica negativa, tá? Então, ela fica negativa em relação ao nível do mar, com altitude Hzinho, tá? Aí se pode fazer esse modelinho aqui para tentar estudar o que acontece com essa formação. Aí supondo que tem uma carga, a carga na Terra fica positiva, porque ela transferiu para a nuvem a carga negativa, e forma esse dipolo aqui, ó, abaixo da Terra, uma profundidade abaixo Hzinho, com a carga mais Q e uma altitude acima, com a carga menos Q, tá? Aí ele faz um cálculo aqui de quanto seria o campo elétrico, né? Há duas altitudes aqui, ó. A 30 quilômetros, o campo seria 10 a terceira, e a 60 quilômetros de altura, o campo seria 10 a segunda. Aí existe aqui uma propriedade que vem lá do estudo das nuvens para um certo valor da densidade da atmosfera, densidade do ar, né? E mostra o seguinte: se o campo exceder um certo valor, chama crítico, o campo do dipolo ele pode ser suficientemente intenso para arrancar elétrons de átomos, né, do meio das nuvens, tá? Dos gases que estão nas nuvens, né? Vapor d'água e outros gases, tá? E, eventualmente, quando esses elétrons são arrancados, eles se chocam com outros átomos, né? E emitem luz, tá? Então, isso ocorre para altitude de 60 quilômetros, onde a densidade do ar é baixa e o valor do campo crítico é baixo também. Então, o campo do dipolo é suficiente para arrancar os elétrons. Mas ele não ocorre para essa altitude mais baixa aqui, ó, né? Onde a densidade do ar é grande e aí o valor do campo crítico é mais alto, tá? Então, esse efeito aqui foi tirado a foto, né, aqui de uma nave da NASA, né, e tem aqui